Personal, serrote, flexiona o cotovelo ou faz um pêndulo? Se você tem essa dúvida, a partir de hoje você nunca mais vai ter, que você vai aprender a analisar qualquer remada. Se você não me conhece, muito prazer, professor João Franklin, sou personal trainer, professor e fundador da Elite Formações. Se você ainda não me conhece, ainda não me acompanha no Instagram, editora, coloca aí meu Instagram, @JoãoFranklin, já coloca para seguir lá e segue também o Instagram da minha empresa, @Elite Formações, e fique por dentro dos nossos projetos. E o principal deles, que eu já te convido agora para conhecer, a nossa pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento. A única pós-graduação do Brasil que é transmitida direto de um centro de treinamento completo, com qualidade de cinema, transmissão em 4K, exatamente como esse vídeo aqui, essa qualidade que você está vendo, você vai ter acesso lá dentro das aulas da nossa pós-graduação. Ela é certificada pelo MEC e não tem TCC. E outra, é a mais barata do Brasil, hein? Só clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo para você ir lá no site e ver todas as informações da pós e já fazer a sua matrícula. Se você for estudante, você pode entrar se você estiver do 6º período em diante, beleza? E qualquer dúvida é só chamar o meu suporte, o contato também está lá no site. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Gafanhotos, antes da gente partir para análise, mostrar uma coisa óbvia para vocês de por que a porra do cotovelo flexiona em qualquer desgraça de remada. Marcoleta, curva o tronco. Marcoleta, eu não quero que você... Deixa o seu braço relaxado, tá? Deixa o seu braço relaxado, tá? Eu vou puxar o seu ombro numa abdução transversal. Você está flexionando o cotovelo? Você está forçando? Não, você está forçando para flexionar o cotovelo? Você está dobrando o cotovelo? Preste atenção. Eu vou aplicar força nessa região do ombro aqui, ó, para fazer a abdução transversal. Perceba que o cotovelo do Marcos, da extensão, ele sobe sozinho com ele flexionado. Ou seja, se eu puxar o braço dele para cá, esse cotovelo dele não vai ficar estendido para fazer isso daqui, tá? Isso seria mais fidedigno ainda se eu mostrasse em um esqueleto. Inclusive, tem um vídeo recente que eu vi no Instagram do professor Maurício Arruda, ele mostrando exatamente como é que funciona essa questão de ombro e cotovelo e por que o cotovelo precisa flexionar, ou ele flexiona naturalmente nas remadas. A flexão de cotovelo que acontece em remadas curvadas, serrote, independente do que for, essa flexão que acontece quando você está sustentando o peso e fazendo a extensão do ombro ou a abdução transversal, ela ocorre naturalmente, tá? Por quê? Porque não seria, inclina Marcos, não seria energeticamente interessante para o corpo, para o sistema nervoso, muito menos para o músculo, fazer o movimento da extensão do ombro mantendo esse cotovelo estendido, por conta do tremendo braço de momento externo que existiria ao sustentar a carga na mão, por exemplo, ou mesmo do próprio peso do braço, seja para fazer uma extensão do ombro ou para fazer uma abdução transversal do ombro. Relaxa o membro. Ao fazer esse movimento de uma remada, tá? Ao fazer o movimento de uma remada, automaticamente o cotovelo ele fica flexionado. Tá? Por quê? Para não ter uma alteração tão drástica na curva de torque durante a execução do movimento, principalmente pensando no perfil de produção de força do músculo, que vai dos extensores do ombro, aqui no caso, ao fazer a extensão, por exemplo, que ele vai perdendo capacidade de produzir torque e extensor, os extensores do ombro, para estar continuamente movendo o ombro. Então, essa flexão do cotovelo que deve ocorrer e que ocorre em remadas, independente independente do plano de movimento, ela permite que a gente possa ter uma certa mudança na curva de torque do exercício, é claro que vai ficando difícil quando você faz livre, mas que não prejudique tanto a capacidade desse músculo e a gente possa executar a tarefa, né, sem ter a presença de tantos movimentos acessórios. Por que eu digo isso? Pega ali o halter, Marcoleta. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo em que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Essa perna atrás, é você fazer a remada com a base ipsilateral, dá mais estabilidade. E curva bem o tronco, curva bem. Faz o remado normal, curvando, flexionando o cotovelo. Isso, volta, joga o cotovelo para o teto. O que acontece numa remada serrote, gafanhotos? Aqui ele está fazendo a remada normal, a flexão de cotovelo está acontecendo naturalmente, tá?
À medida que ocorre a fase concêntrica, você vê que a resistência ela se afasta do ombro, ou seja, à medida que ocorre a fase concêntrica, temos o perfil de resistência ascendente, ou seja, o torque resistente ele aumenta à medida que a fase concêntrica acontece. Pode parar, segura aqui e vai. À medida que ocorre a fase concêntrica, essa resistência ela fica maior nesse ponto aqui, que é o final da fase concêntrica dessa extensão de ombro, que é justamente onde temos a maior resistência presente para a articulação do ombro, puxando o ombro em uma flexão, tá? É onde nós temos os extensores do ombro prejudicados para estar produzindo força extensora do ombro. Por isso que é tão difícil finalizar uma remada curvada mesmo com o cotovelo flexionado. Finalizar esse movimento até que o cotovelo fique basicamente alinhado ao corpo, a não ser que a resistência não esteja tão pesada assim. Por quê? Pode parar a borboleta. Porque para finalizar precisaria muita força do músculo. Só que ele já está debilitado para continuar produzindo essa força porque ele já está muito encurtado e é onde tem a maior resistência no final do movimento. Você percebe curva? Que na posição inicial, imagina que ele está hipoteticamente segurando o halter aqui. Na posição inicial, a resistência está verticalmente alinhada ao ombro, ok? Não tem torque aqui. E à medida que vai ocorrendo a extensão do ombro, a resistência que vai estar aqui na mão, ela vai estar bem mais distante, no ponto mais distante para a articulação do ombro. Então aqui é onde temos o pico de torque com os extensores do ombro já encurtados e debilitados para estar continuamente produzindo torque extensor do ombro. E isso vai acontecer para uma remada serrote com halter, para uma remada curvada com uma barra supinada, pronada, ou enfim. São remadas que apresentam um perfil de resistência ascendente. À medida que o músculo ele vai encurtando, vai ficando mais difícil, vai tendo maior resistência externa. Então ele vai ter que trabalhar muito mais da metade para o final do movimento, onde ele já está muito debilitado para continuar produzindo força. Por isso que no serrote, quando se usa muita carga, primeiro que o sujeito nem consegue terminar a excursão total da extensão e para terminar, às vezes, ele gera o quê? Movimento acessório. A escápula, ela inclina para frente, gerando até um aumento na cifose torácica, ok? Isso piora, isso fica ainda pior se a remada for feita em formato pêndulo, ou seja, pega o halter, marcoleta, faz a remada pêndulo, evitando o máximo a flexão do cotovelo. Isso piora quando a remada é feita sem essa ação natural do cotovelo. Perceba que ele nem consegue finalizar todo o movimento, ele vai fazer isso por uma quantidade, pode parar? O que é mais fácil, assim ou do outro jeito? Flexionando o cotovelo. Qual que é o problema dessa remada pêndulo? Não estou dizendo que é errada. Só que se a gente for comparar com a remada tradicional em que o cotovelo flexiona naturalmente, ela não é melhor. Por quê? Porque como o cotovelo vai estar estendido, à medida que ocorre a fase concêntrica, mesma coisa, a resistência vai aumentando, né? Ficando mais difícil à medida que a fase concêntrica ocorre. Só que o braço de momento ele vai estar o quê? Muito maior, ele vai estar aumentado, muito maior, basicamente o dobro de tamanho. O que isso significa? Vai ficar muito mais difícil para o músculo mover essa alavanca, por conta desse braço de momento bem maior, basicamente o dobro dessa distância da resistência para ali para o eixo do movimento, enquanto o braço de momento interno continuará igual. Dois problemas nisso, três na verdade. Ou você vai fazer bem menos repetições com a mesma carga que faria uma remada serrote normal, que é a remada curvada com halter, permitindo a flexão do cotovelo, ou você vai fazer menos repetições, ou você vai ter que pegar menos carga para fazer a mesma faixa de repetição, ou você vai ter a chance do surgimento de movimentos acessórios muito mais rápido, muito mais breve, e até talvez em todas as repetições, muito mais dificuldade em finalizar a fase concêntrica, ou seja, não é benéfico nesses três pontos. Mas se você quiser prescrever para os seus alunos, não tem problema nenhum. Agora entenda que com a flexão do cotovelo acontecendo naturalmente, você consegue mover mais carga por mais repetições e minimiza muito a chance de ocorrer movimento acessório na coluna torácica e na cintura escapular. E aí por que eu tenho aqui essa remada cavalinho, meu pequeno gafanhoto? Aqui nós temos essa remada cavalinho. Aqui é onde vai ficar a resistência, nesse apoio da frente onde fica a resistência. E aqui, ó, bem aqui assim, nesse centro aqui, só que por dentro, né, é onde tem o eixo da máquina. É onde essa haste, ela se movimenta. Então aqui nós temos a resistência e aqui nós temos o eixo. Esse é o braço de resistência, tá? E o que eu quero trazer com isso daqui? Qual é a diferença de fazer aqui e fazer a remada curvada? Por exemplo, eu podia chegar aqui, ó, por exemplo, e fazer uma remada curvada unilateral, ó, segurando apenas, ó, desse lado aqui da remada cavalinho para fazer, ó, ou para o outro lado para você ver melhor, ó.
Eu podia subir no step, né, para ficar um pouco mais alto, já que ela já começa alta. Ó. Eu podia fazer o quê? Uma remada curvada, unilateral aqui, similar a um serrote com halter. Só que é óbvio, já que a gente tem esse apoio, podemos fazer de forma bilateral, flexionando naturalmente. Não estou forçando a flexão do cotovelo, ele está acontecendo naturalmente. Então qual que é a diferença da gente fazer essa remada ali livre com barra ou halter, o serrote bilateral, né, ou com a barra? O serrote, eu estou falando de serrote porque fica mais fácil a didática. Mas tudo isso aqui são remadas curvadas. Foda-se se é serrote, se é navalha, se é garfo, faca, é uma remada curvada. Um halter só, remada curvada unilateral. 2 halteres, remada curvada bilateral com halter. Com barra, remada curvada com barra. Remada cavalinho é uma remada curvada na máquina. Tudo é remada curvada, porra. Qual que vai ser a diferença? Nesse caso aqui, é o perfil de resistência. Veja, quando a gente faz com o halter livre, lembra, eu acabei de mostrar isso aqui. Quando a gente faz com o halter livre, o ponto de maior dificuldade é da metade para o final do movimento, né? Ou seja, o pico de torque com o halter, imagina que eu estou segurando aqui, ó, o halter na mão. O ponto de maior dificuldade é aqui no final da extensão do ombro. No final da fase concêntrica, é onde tem maior braço de resistência e onde os extensores do ombro já estão prejudicados. Ou seja, essas remadas livres, elas vão contra o perfil de produção de força dos extensores do ombro. Mas isso não quer dizer que seja ruim, é só uma característica do exercício. Já essa remada cavalinho, imagina que nós temos a resistência aqui, deixa eu pegar uma anilhinha de 2 quilinhos aqui para ficar mais fácil você ver. No início do movimento aqui, ó, aqui está a resistência, tá? E lá está o eixo. Nessa posição inicial é onde nós temos aqui, ó, o maior braço de resistência. Porque onde está mais distante essa resistência ali do eixo. E à medida que ocorre a fase concêntrica, a resistência, ela o quê? Ela vai se aproximando do eixo, a distância fica menor. Aqui ela está na maior distância possível aqui, e aqui ela basicamente, ó, à medida que vai imaginando, né? À medida que for subindo, ó, em cima do eixo, ó, não tem resistência. Ó, levinho. E à medida que vai descendo, que o peso vai se afastando, ó, da resistência, ela vai ficando, ó, cada vez mais pesada. O que isso significa? Para destravar essa máquina, ou seja, para iniciar a fase concêntrica, é o ponto mais difícil. Que é onde justamente, aqui, ó, os extensores do ombro, aqui é o ponto mais difícil, é aqui o ponto mais difícil. Que é onde os extensores do ombro estão em maior comprimento, mais alongados, mais favoráveis à produção de força extensora do ombro. E à medida que eles vão perdendo essa capacidade, quando o ombro vai estendendo, é onde a resistência ela também, inclusive, ela vai diminuindo. Ou seja, essa máquina, ela se assemelha ao perfil de produção de força dos extensores do ombro. Ou seja, é o oposto do que acontece nessas remadas livres. Literalmente o oposto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, numa mesma sessão, você poderia, inteligentemente, incrementar essas duas variações de remada. De que forma? 2 séries válidas. O que são séries válidas? Séries próximas da falha ou falhando. O que seria próximo da falha? Deixando 1 a 3 repetições no máximo na reserva. Se você parar a série faltando 4, 5, 6, 7 repetições para falhar, não contabiliza, você não fez nada, literalmente. Então, séries próximas da falha, 1 a 3 repetições de reserva no máximo, ou séries falhando. Faria 2 séries aqui ou 3 dessa forma nessa remada cavalinho e mais 2 ou 3 na remada curvada ali com halter, o famoso serrote, ou unilateral ou bilateral. O movimento articular, você vai dizer, é o mesmo, João? Sim. Se eu estou fazendo aqui com halter, eu estou fazendo o quê? Uma extensão do ombro. Ó. Eu estou fazendo uma extensão do ombro. Aqui eu também estou fazendo o quê? Uma extensão do ombro. É o mesmo movimento. Mesmo movimento. E a diferença é justamente a curva de torque. É isso que difere. E onde é que eu quero chegar com isso? Ah, João, isso vai se refletir em alguma coisa em hipertrofia? Não sabemos. Por que não sabemos, gafanhotos? Por que não sabemos? Porque não existem trabalhos que avaliaram a hipertrofia do grande dorsal. Muito menos hipertrofia regional do grande dorsal. Como assim, João?
Como assim que eu digo que, por exemplo, não tem trabalho que diga que determinado exercício vai hipertrofiar mais o dorsal em comparação a outro exercício que também é para o dorsal. Que o exercício hipertrofia mais uma região do que outro. Não existe absolutamente nenhum trabalho de hipertrofia de grande dorsal até o momento. Nenhum. Até a presente data desse vídeo aqui. Né? Ou seja, podemos esperar, talvez, possivelmente, são hipóteses, que o grande dorsal e demais extensores de ombro possam sofrer adaptações morfológicas diferentes nessas condições, com perfil de resistência ascendente, com perfil de resistência descendente. Podemos esperar. Ou talvez não aconteça nada, ou talvez a hipertrofia seja similar, né? Ou talvez uma enfatize talvez região mais média, distal do dorsal, outra mais proximal, não tem como saber. Né? Precisaria de trabalhos que, por exemplo, comparassem. Seria muito interessante trabalho que comparasse remadas curvadas, né, com diferentes perfis de resistência, como esse daqui. Máquinas literalmente opostas no que se refere à curva de torque. Tá? Só para vocês entenderem que o tópico principal da aula, serrote, né, ou remada curvada no lateral conté, não é para deixar esse cotovelo estendido e fazer um pêndulo. Não é biomecanicamente eficiente, pequeno gafanhoto. Eu acabei de te mostrar isso aqui, com base em física e em anatomia funcional dos extensores de ombro. O cotovelo precisa flexionar e ninguém inventou uma ou outra remada. Sempre foi remada curvada com halter, unilateral ou bilateral. Remada curvada na máquina cavalinho. Tá? Então pega essa informação, utiliza da melhor forma possível e uma pergunta, você quer se tornar especialista em biomecânica de verdade, aprender isso daqui com detalhes, minucioso? É só conhecer a nossa pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, é só conhecer o Instagram da Elite Formações, então a editora, coloca o arroba da Elite Formações aí, coloca o meu arroba também, arroba João Frank. Conheça a nossa pós-graduação, a única transmitida de uma academia, qualidade 4K, a mais barata do Brasil, certificada pelo MEC, sem TCC, com os maiores professores de biomecânica e periodização do Brasil. 100% prática. Só clicar no link que está na descrição, entrar lá no site, ver todas as informações, tem o contato do meu suporte também, caso você queira tirar alguma dúvida. Espero que você tenha gostado da aula, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada e até a próxima aula.